Estamos online aqui ao vivo, nessa quarta-feira, que finalmente choveu em São Paulo, né? Para quem não me conhece, eu sou Gisele Truz, eu sou advogada especialista em direito digital, sou proprietária de Truz Advogados. Atuo nessa área do direito digital há 15 anos já, tanto na esfera consultiva quanto contenciosa. Também sou professora de alguns cursos de pós-graduação, da PUC de São Paulo, da Verbo Jurídico, da EPD em São Paulo. E também tenho alguns artigos publicados por aí, em livros, escrevo periodicamente para o portal da Isto é Dinheiro e também dou palestras, né? E o nosso convidado aqui de hoje, que me deu essa oportunidade de fazer a minha primeira live em que eu convido alguém, é o Dr. Paulo Roberto Geiger Ferreira. Ele é tabelião do 26º Tabelionato de Notas de São Paulo desde 2000, entusiasta dos atos notariais eletrônicos, membro do Comitê Gestor da ICP Brasil, presidente do Colégio Notarial do Brasil de 2017 a 2019, onde ele criou o certificado digital do notariado e a plataforma de atos notariais eletrônicos. Então, quem quiser saber mais .br. Quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho, o nosso site é truzzi.com.br. Bom, nós temos uma live aqui com mais ou menos 1 hora de duração, um pouquinho menos, e a dinâmica é a seguinte: a gente vai falar principalmente sobre documentos eletrônicos, vamos falar o que é documento eletrônico, a validade e qual que é a importância dos documentos eletrônicos no nosso dia a dia. E, obviamente, que a gente vai destacar a questão da ata notarial digital, aproveitando aqui a presença do Dr. Paulo. E falando sobre isso, no último dia 30 de abril, na quinta-feira, véspera de feriado, eu tive a grata surpresa e honra de participar com o Dr. Paulo da assinatura da primeira ata notarial digital do Estado de São Paulo, em que a gente fez essa história aí no direito brasileiro do nosso Estado, assinamos digitalmente a primeira ata, que foi totalmente processada pelo sistema digital do notariado. Não utilizamos nenhuma outra plataforma externa, somente a plataforma do notariado. Depois o Dr. Paulo vai explicar melhor para vocês sobre isso. A gente vai conversar sobre esse assunto aqui, nós dois e com vocês também. Vamos abrir para perguntas, eu vou interagindo com vocês, vou selecionando as perguntas de vocês aqui para a gente ir respondendo dúvidas de vocês. E aí, ao final da live, ela vai ser salva aqui no Instagram por 24 horas. E aí depois a gente vai disponibilizar no nosso canal no YouTube. Só vocês procurarem por Truz Advogados no YouTube. Daqui a alguns dias essa live vai estar lá na íntegra também, em definitivo, tá? Bom, então, vou começar aqui a falar um pouquinho sobre documento eletrônico, para abrir um pouco o nosso papo. O que seria um documento eletrônico, né? Documento eletrônico é qualquer documento que ele nasce originalmente em um ambiente eletrônico. Ele já nasce eletrônico. Então, o e-mail é um documento eletrônico, um contrato eletrônico, a ata notarial que nós assinamos na semana passada é um documento totalmente eletrônico. E aí tem muita gente que pergunta, né? Isso tem validade jurídica? Tem sim, tem validade jurídica. Os tribunais já têm aceitado, não é de hoje. E a fundamentação para a utilização desses documentos eletrônicos é a medida provisória 2200-1 de 2001, que instituiu o sistema de infraestrutura de chaves públicas brasileiras, instituiu a ICP Brasil. E essa MP, a que a gente chama de MP 2200, ela possibilitou a assinatura digital de documentos eletrônicos. E então, através do certificado digital, nós, com a medida provisória 2200, nós podemos assinar digitalmente documentos eletrônicos e não somente através de certificado digital. A própria MP, ela dá validade jurídica para assinatura digital de outros documentos em outros formatos, com outros sistemas de assinatura. Então, nós não precisamos hoje ter, obrigatoriamente, um certificado digital para assinarmos um documento digital.
a MP dá essa abertura para a gente dar essa validade, né? Desde que as partes estipulem isso num contrato, né? Desde que as partes determinem que vão utilizar um determinado sistema ou uma assinatura digitalizada ou um de acordo no e-mail para poder validar essa combinação entre as partes, tá? Então, desde 2001, a gente pode assinar digitalmente os nossos documentos sem problema algum, independentemente de termos um certificado digital, né? E começando a falar sobre isso, Paulo, como que está esse assunto entre os tabeliães, hein? Vamos corrigir, nos cartórios brasileiros? Olha, em primeiro lugar, boa noite, Gisele. Obrigado por essa deferência aí. Eu não sabia que seria o primeiro. Eu vejo a É? tua atividade tão profícua, né, na internet, no YouTube e nessa área toda, e eu não sabia que ia ter essa honra. Mas olha só, eu passei no concurso de 2000, e em 2001 veio a MP 2200, e eu tinha sempre muita expectativa de fazer atos notariais eletrônicos. E eu concordo contigo, desde 2001, então, há 19 anos, nós podemos fazer esses atos com plena validade jurídica. Contudo, a atividade notarial ela é altamente regulada. Os tribunais de justiça dos estados são muito ciosos das suas normativas e eles não permitiram que a gente fizesse atos eletrônicos. Isso ficou no Ministério do Ar e quem ousasse fazer alguma coisa, ao menos aqui em São Paulo, corria o risco de ter uma punição administrativa. Portanto, nós não tivemos uma normativa e, pior que isso, os tabeliães, os meus colegas, a nossa atividade, eles são muito conservadores. Eles não atentaram para a necessidade que a sociedade está mudando, mudou já. E é necessário, então, que que a atividade notarial seja praticada no meio eletrônico, sem dúvida alguma. Eu pensei que a coisa fosse melhorar com os novos concursados, porque são gente nova, que quem sabe joga videogame, eu nunca joguei Uhum. videogame, mas eles também não gostam muito, acho que eles preferem o papel, gostam do papel. Então, quando essa pandemia veio, e esse provimento veio primeiro a recomendação 95, veja, uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, prevendo genericamente os atos, e finalmente um ato da nossa corregedoria, o provimento 20, que veio no final de abril, e permite, então, dar uma regra, uma normativa sobre como o ato pode ser praticado. Então, eu vou rezar todos os dias aí para que essa pandemia ela talvez mate menos pessoas e permita que a gente continue com os atos, com a normativa, né? Porque a normativa, e esse é o primeiro senão dela, ela começa com essa ressalva. Ela vale por 30 dias. Ela só vai valer até o dia 29 de maio desse ano. Eu espero, evidentemente, que essa tenha sido uma prudência do nosso juiz corregedor e que ele depois vá ampliando este prazo, quem sabe até que cheguemos a uma confirmação da possibilidade de fazer atos notariais à distância, tá bem? Bom, o que Ô, Paulo, esse então, só provimento... para uma pequena dúvida, talvez alguém em casa tenha ficado com isso em mente. Então, essa normativa, ela é temporária, só esses atos notariais digitais, só por este período? Aqui no estado de São Paulo dura só 30 dias, até o dia 29 de maio. Poxa, Nós tomara que temos que... prorroguem, né? Eu acho que sim, eu creio que sim, essa tem sido uma prudência das autoridades corregedoras e eu creio que será natural a prorrogação, inclusive porque a pandemia vai se estender, a gente já pode imaginar que esse sistema de isolamento ele não vai ser afrouxado tão fortemente até o dia 29. Quem sabe a gente comece a afrouxar, mas não totalmente, né? Então é Uhum. importante que a gente tenha essa permissão para fazer esses atos à distância. Bom, o segundo senão da normativa do provimento 20 é quanto aos testamentos públicos. E eu, há 2 semanas atrás, estava assistindo a uma live dos nossos queridos professores, o Zeno Veloso, o José Simão e o Rodrigo Toscano de Brito, fizeram uma live os três juntos, e eles falaram sobre o testamento, sobre esses atos eletrônicos e foram unânimes. O testamento público não pode ser feito por via digital à distância por Uhum. conta das formalidades do ato, também da subjetividade, da captação da vontade do testador, da aferição que o tabelião tem que ter no que a gente chama na anamnese jurídica da vontade do testador, enfim, foram unânimes. Bom,
Eu aqui vou ser, então, o burro a confrontação unanimidade, porque eu li o artigo 1846, e tem o 215 também, que é subsidiário, e eles não têm nada contra, não há nenhuma distinção entre o testamento e a escritura pública, exceto a presença de duas testemunhas. Uhum. Então, eu queria simplesmente, nesse instante, agora com mais duas pessoas, estarmos fazendo um testamento público, sem problema nenhum, no Sim. meu modo de ver, e com todo respeito ao entendimento desses professores e também da nossa querida Corregedoria Geral da Justiça. Tá? Uhum. Feitos esses dois senões, essas duas observações, vamos ver rapidamente, então, como é que os atos podem ser feitos. Em primeiro lugar, que atos que podem ser feitos? Todas as escrituras, exceto o testamento, as procurações e as atas notariais. Esses são os atos jurídicos, os atos notariais mais, inclui tudo, né? Ou seja, deixamos de lado a autenticação de cópias de documento e o reconhecimento de firma, mas o resto tudo pode Sim. ser feito. Bom, Uhum. como é que o tabelião age, então? A nossa atividade sempre, desde a pré-história, começou com a verificação da identidade e da capacidade das partes. Isso é muito simples de fazer por via eletrônica e até às vezes mais seguro que com o documento de identidade. A opção do nosso provimento aqui foi pelo documento de nato digital, documento de identidade nato digital. Então, se você tem um, você já está com o primeiro passo andado. Se você não tem, aí nós vamos para o século XIX. O tabelião tem que ter a sua ficha de assinaturas com a Uhum. de identidade e verificar que você é você. Eu não gostei nada disso, mas eu acho que, enfim, estamos dando o primeiro passo e não é o momento de criticar o que foi feito. O momento é de construir este caminho. Então, se você tem o documento digital, vai para frente. Andamos adiante. A minha sugestão é que se incluísse nas próximas normativas a possibilidade da verificação da biometria, que é Uhum. segura. Nós Sim. temos os bancos eletrônicos utilizam a biometria com altos volumes de transações. Então, eu não vejo como a gente não deva seguir por esse caminho. Mas, enfim, voltando aqui ao que se exige. Se exige também que o interessado no ato notarial tenha um certificado ICP Brasil, como você falou. Só que só tem que ser o ICP Brasil, não pode ser aquele do artigo 10, parágrafo 2º, ou seja, aquela possibilidade que a MPP dá às partes de escolherem uma outra forma, por exemplo, o blockchain, o próprio tabelião atestando a identidade das partes, não sei, algum outro tipo. A gente pode até pensar que se existe uma videoconferência, não há necessidade sequer das assinaturas, porque as pessoas estão sendo É. ouvidas e a pessoa declara, olha, eu concordo com essa escritura do jeito que ela está escrita. Está Uhum. declarada, está manifestada a vontade, está autenticada por um tabelião que está assistindo essa manifestação de vontade. Mas isso aí é coisa para a gente pensar para o futuro. Essas procurações, depois o provimento ele trouxe critérios de competência do tabelião. Em primeiro lugar, com as procurações, a competência é do tabelião da localidade, do domicílio do outorgante. Então, se o outorgante é São Paulo, tabelião São Paulo, se é Campinas, se é Rio de Janeiro, tabelião Rio de Janeiro. Como é que prova esse domicílio? É pela última declaração de imposto de renda ou pelo título de eleitor, tá? A localização do título de eleitor. O segundo passo, as escrituras públicas. As relativas a imóveis. O tabelião competente é aquele da localização do imóvel. Porque o artigo 9º da Lei 89/35 dispõe que o tabelião não pode sair do seu município para lavrar escrituras. E no meio digital, eu poderia lavrar a escritura do Rio, de Manaus, Nova York, Tóquio e fazer. Qualquer lugar. Então, isso não teria sentido. Então, para preservar o artigo 9, se colocou que o tabelião do município, da localidade do imóvel, ele então vai ser o competente para lavrar. Escrituras que não tenham bens imóveis, aí é o domicílio das partes. Ambas as partes, a gente deve entender, ou todas as partes. Mas e se as partes não tiverem o mesmo domicílio? Aí o provimento não prevê, mas eu entendo que é lógico que poderá ser de escolha da localidade de uma das partes presentes. Mas isso é uma lacuna da normativa que deverá ser corrigida no futuro. Bom, finalmente, as atas notariais é o domicílio do solicitante, que deve ser atendido, exceto se a ata tiver uma verificação de algum fato
por exemplo, a verificação para uso do capião, a verificação de um imóvel que não é na minha cidade. Por exemplo, eu estou em São Paulo. Eu não posso, evidentemente, lavrar uma ata em Guarulhos. Portanto, eu não posso lavrar essa ata se o imóvel for em Guarulhos, né? Então, essas são as regras. Eu acho que são regras, nesse aspecto, eu sou muito otimista, aplaudo fortemente as soluções que foram adotadas pela nossa corregedoria. Eu acho que esse é um caminho muito sólido que poderá dar seguimento aqui para o nosso trabalho, né? Uhum. Bom, eu acho que eu me estendi um pouquinho mais. Não, sem Agora eu queria problema. saber como é que foi, afinal de contas, para ti, como parte dessa solicitante Uhum. da feito essa ata conosco, foi muito difícil, todo o processo? Como é que foi? Nossa, eu achei excelente. Pensando que é sempre tão difícil para a gente se locomover em São Paulo para o outro, coisas que atas que eu já fiz até com vocês anteriormente, em que eu às vezes perdia um período todo da manhã ou da parte da tarde entre sair de onde eu estou e ir ao cartório, ter aquele todo procedimento burocrático que é necessário, né? A formalidade exige voltar e continuar aquilo que eu estava fazendo, eu perdia aquela parte do dia toda, né? E na quinta-feira passada a gente investiu uma hora nisso, basicamente, né? E isso que a gente ainda teve um pequeno probleminha, né, no momento ali de assinatura, de recebimento e tal, que rapidamente foi corrigido, a gente conseguiu resolver. Então, assim, foi muito tranquilo para mim, foi muito rápido. Então, imagine você, ao invés de gastar uma parte do seu dia, metade do seu dia para conseguir uma ata, você gastar uma hora. É sensacional, principalmente para gente que é advogado, vive com o tempo corrido, vive em cima de prazo, né? Eu achei sensacional. Eu que sou bem acostumada aos meios digitais, para mim foi muito tranquilo. Talvez para quem é um pouco mais analógico, não está muito acostumado, tenha um pouco de dificuldade no começo, né? Mas nada que a paciência aí, a atenção de vocês e alguém orientando até online mesmo, um passo a passo, um tutorial, algo assim, não seja resolvido. Eu achei muito simples, muito tranquilo. Eu acho que às vezes é até mais difícil fazer compra online, dependendo do site, do que assinar uma ata digital. É verdade, é verdade. Até ontem mesmo tentei comprar algum alimento aqui à distância e fiquei parado na fase 3 do site lá do fornecedor e não teve Uhum. jeito, peguei e comprei pelo telefone, né? E Sim. nós conseguimos, né? Foi muito legal. Uhum. Bastante. E para vocês, esse processo todo da ata notarial digital, como é que foi? Foi complicado? Olha, nós estávamos, evidente, preparadíssimos, há anos que eu Uhum. espero por isso, né? E nós fizemos um teste pela manhã, analisamos algumas alternativas tecnológicas, então, eu diria o seguinte, aquele chavão do futebol, treino é treino, jogo é jogo. A gente treinou bastante, mas na hora do jogo a gente teve que superar alguns problemas, e esses problemas foram superados, como tu mesmo disseste, né? Em primeiro lugar, a gente teve que integrar a nossa plataforma de back-office, o sistema que a gente usa internamente, com a plataforma do e-notariado, onde a gente subiu o documento para ele ser assinado. Essa plataforma é como uma mesa de assinatura, como uma Uhum. bandeja, a escritura, a ata notarial foi servida, a escritura pode ser servida, né? Então, ela faz o upload, ou seja, faz a remessa para lá, e a gente define qual é a ordem das assinaturas. Neste caso, participa a solicitante, a TRUS Advogados, depois o escrevente, depois o tabelião substituto, e eu ainda quis também, para marcar essa escritura, essa ata única, quis assinar também, que nós tivemos uma subscrição do tabelião substituto e do tabelião. Foi simples, a gente definiu essa ordem, tu assinaste com o teu certificado digital, depois o escrevente assinou, eu acho que deu um probleminha no terceira É. assinatura, porque a pessoa não recebia a Uhum. informação, recebeu e fomos adiante, e em 13 minutos É, a nossa gravação, se não tivesse havido probleminha, sim. teria sido feita uma ata notarial com leitura que você leu integralmente o ato, Uhum. ter sido todo preparado o ato, né? E É. conferido, a leitura foi feita integral e 13 minutos nós tivemos esse ato. Eu acho que eu fiquei muito satisfeito,
a plataforma do e-notariado do Colégio Notarial do Brasil também foi muito adequada, respondeu muito Foi bem. mesmo. Nós temos aí um importante software que poderá ser utilizado por todos nós aí, né? É. Bom, e tu como advogada também, existem outras formas, né, outras plataformas. E como é que você vê essas empresas hoje em dia, especialmente, quem sabe, não sei se você atende alguém da área imobiliária, como elas estão trabalhando com os documentos digitais, com as assinaturas digitais, com essas plataformas de documentos? O Uhum. judiciário aí, está tudo certinho? Uhum. Oh, eu tenho visto que o judiciário tem aceitado, sim, os documentos eletrônicos, né? Contratos eletrônicos, desde que comprovada a integridade e a autenticidade do documento. Então, aí é importante as partes verificarem que tipo de plataforma elas estão utilizando para fazer essa assinatura eletrônica. Porque eu já percebi que tem plataformas que não oferecem todos os requisitos de segurança da informação que a gente menciona, né? A confidencialidade, a integridade, a disponibilidade. E é importante verificar, Isso né? para o tabelião é fundamental, ou seja, eu não posso entrar numa plataforma de uma empresa privada sem saber como é que aquele negócio funciona por trás, né? Então, a Exatamente. verdade nesse aspecto, para mim, é fundamental, né? É. E então isso tem dado um pouco mais de abertura para as empresas e para as pessoas também assinarem de forma um pouco mais aberta, né? Dispensando o certificado digital. Então o pessoal tem sim está fazendo uso da assinatura por blockchain, tem sido cada vez mais comum. E nesse ponto a MP 2200 ela autoriza, né, lá no artigo 12, quando ela menciona outras formas válidas de assinatura, desde que as partes expressem essa concordância, né? Então, não tem problema se você é um advogado, se você é uma imobiliária e está firmando um contrato com a outra parte eletronicamente, e aí você menciona numa cláusula específica que as partes aceitam a assinatura eletrônica desse contrato através de blockchain, por exemplo, ou através de uma assinatura digitalizada, que não é assinatura digital, né? Assinatura digitalizada é aquela que a gente imprime o papel, assina, digitaliza. Então, isso é assinatura digitalizada, é uma imagem. Já a assinatura eletrônica, ela é gerada eletronicamente, né, ou assinatura eletrônica ou assinatura digital, ela é gerada eletronicamente em uma plataforma própria para isso. Então, o pessoal tem usado muito blockchain, eu tenho visto que tem sido bem aceito, né, no judiciário, o judiciário já está aceitando o blockchain, já existem decisões judiciais a respeito, validando o blockchain como forma de assinatura. E no mercado já existem várias empresas que usam o blockchain para plataformas de assinaturas de documentos. Eu mesma utilizo uma, até agora não deu problema algum. Tem algumas outras formas de assinatura também um pouco mais simples, né, que seria a autenticação em um sistema, né? Então você tem um sistema em que o indivíduo é cadastrado, ele tem um login e senha específico. Então você, do lado de cá, você sabe quem é esse indivíduo, ele confere do outro lado aí, ele confere a sua identidade, ele insere os seus dados, você do lado de cá recebe essa informação, valida e autentica, e aí ele coloca a sua senha pessoal. Então você consegue dizer quem é esse indivíduo através de um login e senha. Ótimo, se as partes combinarem que essa assinatura é válida, tudo bem, a MP autoriza isso, né? E também uma assinatura mais simples, não tão simples quanto uma assinatura em autenticação em um sistema, mas não tão elaborada quanto um blockchain, seria uma assinatura eletrônica através de um hash. O hash é um número único, uma espécie de um RG digital de um documento, e que eu também disponibilizo uma plataforma própria para isso. A pessoa se identifica ali, insere o seu documento, insere a identificação da outra parte que vai assinar, essa parte valida que é ela e clica em um determinado campo, então o documento se converte num terceiro arquivo. E esse arquivo digital recebe uma numeração específica, né, um código numérico, que vai ser a identificação desse documento naquele sistema eletrônico. E essas maneiras todas, elas podem permitir a confidencialidade, se o documento de fato é tido como confidencial, ela também permanece a integridade, o sistema demonstra que não houve alteração daquele documento, ele está inteiro, né, está íntegro, original, e também
tem a questão da autoria. O sistema valida quem assinou, ele consegue dizer cada uma das partes que estão ali, né? Então, as empresas têm feito bastante uso, sim, desses sistemas hoje em dia, para flexibilizar um pouco, né, essa questão de documentação, porque, de fato, hoje em dia é bem burocrático, né? Então, qualquer forma de assinatura eletrônica, ela pode ser válida, sim, desde que as partes mencionem isso expressamente no contrato, né? E aí eu acho que nós, como advogados, né, e os tabelionatos aí devem fazer bastante uso disso, aproveitar isso a seu favor para flexibilizar esses procedimentos burocráticos, né, acelerar o trâmite dos processos. E eu E tem espero um outro lado também. que a gente nunca percebeu, né, Gisele, que é a sanidade de não haver o contato físico, né? Muitas vezes Sim, a gente está conversando com estranhos no é. civil e não tem, nós somos muito afetivos, né? Até com Uhum, estranhos nos abraçamos, já chegamos abraçando, beijando, é, e isso eu acho que não será mais possível, infelizmente, toda essa é, afetividade que nós temos, né? Então, o documento eletrônico, ele é, em tese, asséptico. Você pode pegar um vírus no seu computador, mas se você tiver se proteger com a segurança que já existe, com antivírus, etc., você não vai correr esses riscos, né? Então, exatamente. esse problema, que é um problema que eu acho que vai ser recorrente agora no futuro da nossa humanidade, infelizmente, de que Uhum, haja contaminações, ele fica bem reduzido, né? é. Aproveitando esse gancho, Paulo, tem uma pergunta aqui do LF Nando, mencionando a questão do blockchain, né, alertando que há dois tipos de fraudes em potencial no blockchain que poderiam torná-la insegura: a modificação de transações feitas no passado e a inclusão de transações feitas em novos blocos. Claro, lembrando que a gente está falando de meios digitais, né? E tudo que a gente fala em termos de ambiente digital, ambiente informático, não existe nada 100% seguro. Assim como também no meio real, digamos assim, né? Offline, também não existe nada 100% seguro. Existem formas da gente aumentar a segurança e minimizar esses riscos. É o que a gente procura fazer, né? Aproveitando também, tem uma outra pergunta aqui, Paulo. Essa questão de mudar Sim. os blocos, já houve. Eu conheço muito essa área porque eu acompanho e recomendo a todos que estão assistindo que acompanhem o Bruce Schneier, Schneir. Bruce Schneier, ele é um autor dessa área, estudioso dessa área. Ele tem um boletim semanal em inglês e ele já referiu que houve quebra, reforma de um bloco anterior, mas porque as regras eram muito tolerantes, eram muito flexíveis. Normalmente, se o sistema é bem projetado, não acontece. Problemas de segurança aconteceram com grandes corporações. Eu não vou nem citar nomes aqui, né? Mas na Uhum. área da comunicação, na área bancária, na área da hotelaria, teve até duas quebras, né? Uma dessas imensas empresas, desses conglomerados internacionais de hotelaria, já teve duas quebras de segurança muito severas. Então, eu creio que faz parte do jogo. Todos nós já Sim. estamos habituados e já temos uma segurança muito grande para nossa vida rotineira, para a normalidade da vida. Agora, a gente não Uhum. pode trazer as exceções, as patologias e dizer, não, nós não vamos seguir esse caminho, porque esse caminho não é bom quando o outro caminho é cheio de patologias. Se a gente for falar dos problemas do papel, a gente A gente pode. não faz nada. É, Mas deixa eu te exatamente. perguntar, agora me ocorreu aqui, Uhum. falando dessa questão da proteção, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela vai ficar para 2021 mesmo? As empresas já estão preparadas? Como é que está o ambiente de aplicação da LGPD? Olha, Paulo, de fato, o que nos parece é que a LGPD vai ficar mesmo para 2021, né? Nós estávamos trabalhando com o prazo que a gente tinha até então, que seria agosto agora de 2020, mas teve o projeto de lei 1179, né, que entrou ali na pauta do Senado e agora está na Câmara, prorrogando a LGPD para 1º de janeiro de 2021. Então, em tese, a LGPD entraria em vigor em 1º de janeiro de 2021,
na parte geral e a parte das sanções entraria em vigor em agosto de 2021. Mas essa situação toda mudou. O projeto de lei ainda não foi, como se diz, ao final relatado, né? Ele está na Câmara agora, a gente precisa que ele seja aprovado pela Câmara e depois também pelo presidente, para determinar que seja essa nova data. E nesse meio tempo, quarta-feira passada, foi publicada a MP 959, se não me falha a memória, esse é o número dela, em que o presidente prorroga a LGPD para 3 de maio de 2021. E aí nós temos a seguinte situação. A MP, apesar de ser uma lei que ela tem uma eficácia imediata, ela entra em vigor assim que ela é publicada, ela precisa passar por aprovação do Congresso Nacional também. Então, o texto dessa MP depende também de aprovação do Congresso Nacional. Então, se o Congresso Nacional aprovar essa última MP, a LGPD deve ser prorrogada para 3 de maio. Se o Congresso não aprovar essa MP, pode ser que prevaleça o texto do PL anterior, que é 1º de agosto. Então, o que a gente tem hoje, né, em relação a essas duas datas? Que o adiamento ele é uma realidade, né? Só não sabemos hoje definir quando de fato a LGPD vai entrar em vigor, porque dependemos dessa situação de fechamento da votação sobre essa MP, né? A questão é que, independentemente da data em que a LGPD vigore, os ministérios públicos dos estados, os PROCONs, os órgãos de defesa do consumidor, a partir do momento em que a LGPD entrar em vigor, eles poderão fazer questionamentos para as empresas privadas e para os órgãos públicos relacionados à proteção de dados e privacidade. E os próprios titulares desses dados, né, o cidadão, também poderá questionar essas entidades sobre isso a partir do momento em que a LGPD entrar em vigor. E também eu friso, e é muito importante isso, que na realidade, a qualquer momento, qualquer pessoa ou qualquer ente público, órgão de defesa do consumidor ou Ministério Público também pode questionar essas empresas e os órgãos públicos em relação à privacidade e proteção de dados, com base na legislação atual que a gente já tem, né? O Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, e os ordenamentos, os regulamentos setoriais, até o Marco Civil também. Então, com base na lei que a gente já tem, isso já é possível ter esse questionamento desde já. Né? Na nossa área, na atividade notarial, nós temos essa questão da proteção da intimidade e da vida privada das pessoas, que tangencia o regulamento da LGPD, que se aplica a nós, se não me engano, o artigo 23, o parágrafo Eu até 4º. ia te perguntar se vocês estão preparados, né? Se os cartórios em geral estão preparados. Eu quando estive na presidência do Colégio Notário do Brasil, nós fizemos com uma especialista, fizemos um parecer técnico com recomendações. Então, nós temos lá um manual que orienta todos os notários brasileiros, são 8.823 notários, de como devem fazer para se adequarem às normas da LGPD. Eu creio que é muito importante, a LGPD também nos traz de volta um outro debate que é crucial para a atividade notarial, no meu modo de entender. É que os meus atos são públicos, as escrituras são públicas, as atas são públicas, mas não há uma publicidade irrestrita de tudo isso. Você imagina uma pessoa famosa, um ator da Rede Globo, de alguma televisão, ele vem fazer um ato comigo e, eventualmente, um desses jornalistas fofoqueiros quer saber o que é esse ato e vai pedir informação e vai expor a intimidade da pessoa. Então, eu quando estive estudando em Salamanca, fiz a minha dissertação sobre esse tema, o sigilo profissional do tabelião. Eu entendo que nós temos o dever de proteger a intimidade e a vida privada das pessoas que nos procuram, e a LGPD pode trazer luzes sobre esse assunto, debate sobre esse assunto. Também acho que isso é uma coisa que poderia ser muito mais debatida, inclusive pela sociedade, pelos advogados, porque as partes que querem ter a forma pública
elas não têm, elas não devem deixar de lado a proteção da sua intimidade e vida privada. Forma pública é uma coisa, publicidade é bem outra, tá bom? Sim, com Então, certeza. e o orçamento, isso aí já estava na nossa lei, na Lei 89/35, no artigo 30, inciso 6º, né? Uhum. Ou seja, temos que ter sigilo sobre a documentação dos atos que fazemos, a vida privada das pessoas. Desde 1994 a gente tem essa regra. Só Não que é eu sinto um novidade, né? jeitinho maleável, jeitinho brasileiro. Então se tem que isso daí não é para ser seguido muito fortemente. É uma tradição do notariado brasileiro. Ele surgiu como um braço do poder judiciário, né? E foi se separando. Então, como no judiciário a previsão era de uma publicidade ampla, isso daí veio também com as pessoas que iniciaram o notariado brasileiro nos séculos anteriores, né? Isso, no meu modo de entender, de fato é uma nefasta herança do nosso notariado português. Mas é só Uhum. isso. É, essa questão, né, da confidencialidade dos atos notariais é muito importante mesmo, né, de fato. Acho que quando a LGPD entrar em vigor ou um pouquinho antes disso, acho que vale a pena a gente até fazer um novo debate sobre isso, porque é uma questão bem delicada, né? Quem A sabe gente, até um debate sobre a LGPD para a nossa atividade, né? Depois, sim, se tu puderes, eu já te eu acho ensino aí válido, as combinado, iniciativas. já ficamos pré-agendados aqui um novo debate sobre isso, sobre a aplicabilidade da LGPD para os cartórios, para os advogados também, né? Tem muito advogado que não está preocupado com isso e para a gente se aplica e muito também, né? Acho que vale a pena. Vou aproveitar, doutor Paulo, para a gente responder algumas perguntas aqui do pessoal. O Dalmolin, ele pergunta o seguinte: qual a sua avaliação da solução de territorialidade aplicada pela Corregedoria de Justiça de São Paulo aos atos notariais eletrônicos? Olha, eu disse e repito assim, com grande alegria, eu achei perfeita a solução. Eu acho que não poderia ter tido um outro caminho. É isso mesmo, talvez algum ajustezinho pequeno, mas então, nesse assunto é melhor não mexer, porque ele está muito bem solucionado pela nossa corregedoria. O que nós temos que evitar no Brasil é o comportamento ilegal e antiético que alguns colegas poderão ter. Todas as profissões têm os seus problemas, os seus personagens que causam problemas. A gente pode falar de medicina, dos médicos, dos advogados, funcionários públicos. Eu não quero falar mal dos notários, aliás, eu muito orgulho de pertencer a essa classe que aqui no Brasil tem atendido a população, no meu modo de entender, com grande qualidade. A sinistralidade dos atos que nós fazemos no Poder Judiciário é muito baixa, é ridícula, não dá nem para se considerar os erros que nós fazemos. Então, nós temos um notariado excepcional. Depois da Constituição, ainda mais com os concursos havidos, tem havido um fomento muito grande de ideias e um debate muito grande. Então, eu considero que nós temos um notariado muito bom. Porém, poderá algum tabelião começar a fazer escrituras em outras cidades e tomar aquilo que é de mais importante na atividade notarial, que é o tabelião comunitário. Ou seja, eu estou aqui em São Paulo, que é uma cidade imensa, mas eu conheço lá o meu centro, onde está localizado o meu tabelionato. Eu tenho a minha clientela, eu conheço a minha clientela. Eu poderei agora atuar junto ao novo provimento também do CNJ sobre o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, informando com clareza aos órgãos que vão fazer essa fiscalização quais são os atos suspeitos, quais são as pessoas suspeitas. Se eu começo a lavrar atos, vamos dizer, em Campo Grande, por exemplo, eu não tenho nenhuma vinculação, eu vou estar na internet, assim como nós estamos, e vou estar só querendo botar dinheiro no meu bolso. Isso aí não pode prosperar, então a solução da corregedoria foi perfeita. Gostei da pergunta do colega, não sei se é colega, mas é por aí. Eu acho que a solução é muito boa. Legal. Doutor Paulo, a gente tem a pergunta do Guilherme, é o Guilherme Rosário, que trabalha contigo aí, ele está assistindo a gente, eu tentei colocá-lo aqui na live e não consegui. Ele está perguntando como que o senhor imagina o reconhecimento das pessoas e a assinatura dos atos notariais daqui a 10 anos,
o reconhecimento de retina, assinatura com biometria ou outra tecnologia? Eu acho que as biometrias vão se consagrar, apesar dos deepfakes, né, que podem ocorrer. As biometrias tendem a se consagrar com outros itens de segurança, né? Eu mencionei brevemente os bancos digitais, eles trabalham com biometria e com outras informações que eles buscam em toda uma cadeia de proteção do reconhecimento da identidade, e são empresas que dão lá um grau de certeza sobre a identidade das pessoas. O Colégio Notarial do Brasil tem um acordo com o SERPRO tem um serviço chamado Data Valid. Ele te dá a certeza da identidade de alguém se você apresentar a biometria da pessoa, uma dupla biometria, um dos dedos e a face. Essa é uma solução que eu acho excepcional e que a gente deve adotar. Ou seja, agora que eu abro a nossa videoconferência, como nós abrimos a videoconferência para fazer a nossa ata notarial, quando o tabelião vai à conferência, já vai ter um software de inteligência que vai verificar a biometria da parte que está na frente dele, vai verificar, evidentemente, se aquilo se trata de um deepfake também, e vai lançar isso numa das de base de dados, como a do CERPO, por exemplo, ou outra qualquer, pode ser até uma base de dados, e atestar, olha, essa pessoa, com certeza é essa pessoa. No futuro, as pessoas vão chegar no tabelionato sem carteira de identidade, e a gente vai reconhecer a identidade da pessoa pela biometria. Ponto final. Eu acho que esse é um caminho muito bom, e eu iria por aí, sim, sem dúvida nenhuma. Eu também espero. Também espero, eu acredito que seja esse. Também espero que essa situação toda de pandemia que a gente está passando e esse provimento aí que estabeleceu os atos notariais eletrônicos, que ele seja prorrogado cada vez mais até o final seja definitivo, porque eu acho que esse meio digital ele é um caminho sem volta, né? Deve ser, né? É. Quando assumi em 2000, passei no concurso de 2000 aqui em São Paulo, e fui chamado, porque antes de ser tabelião, eu era tabelião substituto e já participava do Colégio Notarial fazendo estudos na lei, que até hoje não se converteu, o projeto de lei que eu estudava lá em 1999. Então, eu fui chamado para dar uma palestra sobre isso, e nessa palestra, o título dela era O Papel Está Morto. Isso falei em 2000. E aí, É. na palestra, eu digo, olha, em 2030, nós só vamos ver papéis no museu. Ou apenas por deleite de ter um cartão de amor, ou um cartão de feliz aniversário. O papel será usado mais para essas coisas afetivas, emotivas. Ainda tenho 10 anos, né? Um pouco menos de 10 anos agora, mas eu acho que a minha aposta eu vou ganhar. Eu tô com certeza disso. E talvez essa pandemia tenha jogado um pouco a meu favor, né? Eu É acho uma que coisa acelerou esse que a gente está processo, né? vivendo um drama danado, e muito triste tudo, mas ela está Uhum. a acelerar essas É. soluções, não só no notariado, no meio jurídico, não só no Brasil, em todo lado, está Sim, se mudando todas as formas da gente se relacionar, né? sim. Mudou paradigmas, né? Paulo, tem mais um questionamento da Cláudia Prieto Fernandes. Com a presença física, já existem vários pedidos de nulidades de atos por vários motivos. Em sistema eletrônico em sistema eletrônico, que garantia os notários terão de que as partes estavam realmente de livre vontade no ato? Olha, como a gente tem a videoconferência, nós teremos a visão da pessoa. Agora, atualmente, esse tipo de problema plantado por essa consulente, uma pessoa pode estar na minha mesa assinando um testamento e alguém pode estar segurando a filha dessa pessoa refém em outro local. Então, ela está ali, ela não está de livre, espontânea vontade. Então, quando a gente coloca uma possibilidade de patologia sobre uma situação, a gente tem que ver que também no papel há muita dificuldade. Os documentos de identidade. Existem milhões, eu não estou falando de milhares, eu estou falando de milhões de documentos de espelhos de identidade no Brasil
que estão perdidos. As autoridades públicas não sabem onde eles estão. Eles estão certamente nas praças servindo a falsificadores. Então, e a gente, apesar de ter toda a diligência, ter cursos de grafoscopia, documentoscopia, assim, anualmente eu faço um curso desse. A gente poderá ser, nós não somos peritos na hora de identificar alguém. Então, eu entendo que esse problema diminui com a biometria, com os atos digitais. Uma outra coisa que eu penso, o certificado digital, ele tem autenticidade, ponto. Ou seja, se ele foi usado por uma pessoa que não é a pessoa daquele certificado digital, vai para a justiça resolve. É É crime de simples. falsa identidade. Uhum. Então, nós temos 99,9% das pessoas beneficiadas e 0,1% vão acabar na justiça. Sim, Ok, não tem nada perfeito, o mundo não é perfeito. sim. Uhum. Né? Tem uma pergunta aqui pro Paulo. É o Marcelo Oliveira da Silva. Ele pergunta o seguinte, ele dá uma hipótese. Em uma compra e venda de imóvel localizado em São Paulo, porém o comprador está nos Estados Unidos e com certificado digital estrangeiro, é possível lavrar a escritura? Não, porque o certificado tem que ser padrão ICP Brasil. O certificado padrão ICP Brasil ele já é vendido no exterior. Você tem empresas que têm escritórios em Nova York, Miami, até Luxemburgo, esses dias eu vi. Então, o certificado digital brasileiro, o padrão ICP Brasil, ele pode ser obtido no exterior. Mas se a pessoa comparecer com esse certificado do exterior, por exemplo, em Portugal nós temos uma ICP semelhante, né? O certificado da ICP portuguesa não pode ser aceito. No meu modo de entender, poderia. Quem sabe em algum momento vai haver alguma certificação cruzada aí, né? O nosso querido presidente do ITU, o Marcelo Busto, está trabalhando muito sobre isso, né? E eu acho que deverá vir novidades aí em breve. Legal. Tem mais uma pergunta aqui para nós dois. Como lidar com do Rodolfo Moscon? Como lidar com vícios de consentimentos que muitas vezes somente no olhar ou presença conseguimos identificar? Bom, vou responder rapidamente primeiro, tá? Eu entendo que a gente tem essas plataformas digitais onde a pessoa, ela mesma poderá se cadastrar de livre e espontânea vontade, ela tem o certificado digital, se for algum ato que ela precise validar obrigatoriamente através do certificado digital, e ela tem que ter a consciência de que o certificado digital é de uso próprio, pessoal e intransferível, que ela não pode ceder para qualquer pessoa. E a partir desse momento, se ela passar esse certificado digital para alguém, ou se alguém coagi-la a fornecer essa identificação eletrônica para um terceiro, ela pode, por um outro lado, tomar as medidas cabíveis contra isso. Né? É um ato que está havendo uma coação e que, nesse momento, o tabelião ou o advogado que está numa plataforma online não está sabendo. Né? Então, aí ela deveria utilizar de um outro meio para poder comunicar essa interferência para a assinatura daquele ato, para a validade daquele ato. Ou se for em uma situação em que a gente tem uma videoconferência, quem estiver do outro lado atentamente, se a gente prestar muita atenção, né, nas expressões faciais da pessoa, quem lida com o público, como o Dr. Paulo, eu também, né, a maioria dos advogados, se a gente tiver um pouquinho de feeling, né, sensibilidade, a gente consegue perceber microexpressões em que o outro não está muito à vontade com isso. Né? Então aí é onde vai um pouco, acho que do tato pessoal da gente perceber se isso tem algum ruído, né? E às vezes perguntar numa outra plataforma se aquela pessoa está de fato, né, de livre e espontânea vontade participando daquele ato, né? O senhor acha, doutor Paulo? Eu acho também que em breve nós teremos, já existe, né, inteligência artificial, programas que verificarão isso aí para nós, com apoio também da nossa experiência, que você falou, isso é muito importante. Eu vou fazer meus comerciais aqui, eu vou fazer, eu hoje fiz o testamento 2999, então meu próximo testamento será o terceiro milésimo testamento, ou seja, 3.000 testamentos. Nesses Caramba. 3.000 testamentos, eu recusei, claro, não estão contados, eu recusei 4 em toda essa minha carreira de 20 anos.
recusei fazer 4 testamentos, porque a pessoa não estava com a capacidade, com pleno discernimento no dizer do Código Civil. Isso era claramente aferível. Agora, houve algum problema nesses quase 3.000 testamentos que eu fiz? Houve. Um testamento foi anulado. No meu modo de entender, foi mal anulado. Mas, enfim, ele foi anulado, porque as partes, inclusive porque as partes se compuseram, não porque o ato tenha tido um defeito. As partes se compuseram, houve um problema, um choque entre os herdeiros, e foram à justiça e se compuseram. Então, um testamento foi anulado e ele recebeu uma ordem. Então, os vícios de consentimento, eles são muito raros, eles são fáceis da gente aferir com a experiência que se obtém, por isso é importante o treinamento, os cursos e a experiência que só a carreira tem. A prudência também é muito importante. Eu não vejo que se perca isso com a videoconferência, com esses atos à distância. Eu não vejo. Inclusive, eu defendo a supressão da videoconferência, mas isso aí é um assunto tão polêmico que não é o momento agora. Eu já estou Vamos por partes. Conseguimos a ata digital. Estou felicíssimo de fazer atos à distância. Quantas videoconferências fizerem, eu vou fazer, não tem problema. Ah, legal. Tecnicamente, a pessoa tem um certificado digital, ela tem autenticidade para fazer qualquer ato eletrônico. Exato. Aproveitando esse gancho, Paulo, você falou de testamento. Pensando nessa questão dos atos notariais digitais, nessa situação aí de pandemia que a gente vive hoje, é possível lavrar um testamento privado pelo meio eletrônico, digital, igual a gente fez com a ata? Sim, sim. O testamento em desespero, né? Ele pode ser feito pela própria pessoa, pode ser de próprio punho, pode ser por meio mecânico, mas desde que seja assinado por ela. Se não me engano, é o artigo 1879 do Código Civil. E então, só o problema dele é o seguinte: ele depois, morto o testador, ele deverá ser levado a juízo para que o juízo, a seu critério, confirme ou não confirme o testamento. Então, ele é um ato que já sai um pouco manco, no meu modo de entender. Eu não morreria tranquilo, a propósito disso, né? Se eu tivesse que rezar, olha, bom, eu vou embora, então vamos ver, tomara que o juiz aceite, né? Não é assim que as coisas devem funcionar. Então, o testamento público, pela segurança, pela fé pública do tabelião, eu acho que ele deve ser feito à distância. Eu estava com uma pessoa com Covid-19, internada com Covid-19. Eu estava rezando para ela não me chamar no hospital para eu lavrar esse testamento, porque eu teria medo de ir, mas eu acho que iria, né? Mas ela própria disse que não poderia receber, parece que não se pode entrar nessas alas aí, terceiros não entram, não são os enfermeiros. Mas eu pensei na seguinte solução: uma enfermeira fica com ela como testemunha e outra testemunha que conheça ela vem ao tabelionato e assiste comigo a manifestação da vontade, assim como nós estamos fazendo por Sim, videoconferência. E ela declara a sim. vontade dela. Perfeitamente válido, né? Pode até ser em papel. Uhum. E a testemunha que está comigo assina a rogo o testamento e a outra testemunha assina com seu certificado do CP Brasil. Assina pela testadora a rogo e por si mesma, né? Pode assinar de próprio punho ou com certificado Perfeito. digital. Eu não veria problema nenhum. Eu acho que é uma solução muito melhor aqui do 1879 e nós teríamos um testamento público muito rígido. Mas eu posso estar Perfeito. sonhando que os meus colegas, eu acho que talvez os grandes professores da área do direito civil não concordem com isso. A gente tem esse embate também, né? A gente, no mínimo, tem duas opiniões diferentes nas áreas do direito, né? No mínimo, né? Mínimo. É. E às vezes muito Tem- mais. Temos mais uma pergunta aqui do João Massoneto. Qual a diferença entre São Paulo e outros estados em relação à nova possibilidade de lavrar atos notariais eletrônicos? Algum estado já fazia isso antes da pandemia? Sim, Pernambuco já tinha uma previsão. Eu acho que a Paraíba também. Bom, nós temos um caso muito difícil lá da Paraíba, um tabelião que faz atos no Brasil todo de modo ilegal e antiético, né? Aliás, sequer é tabelião, é um registrador civil que não teria as atividades notariais. Mas, enfim, isso é choro. Nós temos diversos estados, o Rio Grande do Sul tem uma normativa muito boa, Santa Catarina também.
E eu creio que Pernambuco, ao que eu sei, o oitavo tabelião de Pernambuco já fez um divórcio de uma pessoa no Japão e outra em outro país. Ah, Então, quer Paulo, dizer, os outros estados são mais avançados que nós. é, a gente tem 19 segundos. O Instagram acabou de me avisar. 15 agora. Bom, então eu quero agradecer a presença de todo mundo por essa live. Quem tiver dúvidas, entre em contato com o Dr. Paulo a respeito de atas e outros documentos. Convite e também ah, levantar a bola do meu tabelião substituto, o Felipe Leonardo Rodrigues, que é o carregador de piano, juntamente com o Guilherme Rosário, que é o escrevente que fez essa ata, faz as atas. Ele é uma pérola, talvez a pessoa que mais entenda de atas de uso capião nesse país, é um professor na área, né? Então, agradeço muito aos dois, agradeço a ti e às pessoas que tiveram aqui a paciência de ouvir essas minhas ideias, que eu acho que por vezes eu me sinto um pouco distanciado da normalidade, né? Quando eu defendo tantas coisas Que bom, eu diferentes. não me sinto sozinha assim também, Paulo. Né? Tá, Bom, obrigado. eu que agradeço, Paulo, o seu convite também para participar da assinatura da ata digital, né, a primeira do Estado de São Paulo. Eu confesso, eu fiquei emocionada na quinta-feira, véspera de feriado. Foi um dia bem estressante para mim e ainda assim, no final do dia, a gente conseguiu assinar essa ata digital, primeira ata notarial digital do Estado de São Paulo. Foi, assim, muita felicidade, foi muito orgulho para mim. Com 15 anos de advocacia, 10 de escritório próprio, conseguir a gente realizar esse ato notarial digitalmente, né, para eu que atuo nessa área do direito digital, foi muito, muito enriquecedor. Eu acho que a gente escreveu o nosso pedacinho de história no direito, tá ali, né? Acho que foi muito importante para mim também. E agradeço demais o convite de vocês. Eu tinha esse documento pendente lá no cartório com vocês, né? Era uma ata que eu iria assinar pessoalmente, mas por conta da pandemia, eu deixei de ir, né? Assinar essa ata e ficou. E aí vocês queriam fazer essa ata digital e me convidaram. Que bom, adorei ser essa pessoa aí em participar desse ato digital aí com vocês. Foi muito legal, foi muito bacana. Foi um marco para mim também na minha vida profissional. Também quero agradecer o Guilherme Rosário e o Felipe Rodrigues. São dois grandes pilares aí, os dois braços do Dr. Paulo aí no 26º Tabelionato. São excelentes no que fazem. Quem precisar de qualquer coisa nesse sentido, do tabelião, né, do tabelionato aqui de São Paulo, só falar com o Guilherme, com o Felipe ou com o Dr. Paulo diretamente. Eu sempre indico os serviços do 26º, porque